Então, muito boa tarde ou boa noite, enfim, para todo mundo que está chegando para o nosso querido estudo. Eu sou Felipe Albani, faço parte da equipe de palestrantes e do estudo sistematizado da Casa da Cultura Espírita de Olinda Amorim. E vamos hoje aqui receber esse convite, a quem agradeço, ao Ivaí, ao Zeni também que me indicou, e todo mundo que está aqui para a gente poder conversar um pouco sobre esse tema muito importante dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, do nosso amado Allan Kardec, e a gente vai conversar um pouco da melhor maneira possível. Mas antes, vamos fazer nossa preparação de ambiente. Eu gosto muito de um determinado livro, que é Sugestões Oportunas, de Carlos Torres Pastorino. Ele é muito conhecido pelo Minutos de Sabedoria, mas ele tem outros livros maravilhosos, inclusive parte desse estudo está baseado numa grande obra que ele tem chamada Sabedoria do Evangelho, que tem muitas informações interessantes para a gente poder conversar. E a mensagem escolhida é renúncia. Ninguém pode dar mais do que tem. O amor é dado na medida em que existe em nosso coração. Amor é renúncia. Então, renúncia para amar, ou seja, ama renunciando. Querer é egoísmo, dar é amor. Quem ama, dá e nada pede. Na renúncia acharás a verdadeira beleza e o supremo gozo do amor. Ainda mais porque o gosto da vitória sobre si mesmo é um dos mais saborosos ao paladar. Não queiras receber aquilo que não mereces. Procura primeiro dar sem medidas e sem reservas, e receberás no momento oportuno. Suporta tudo com amor cada vez maior. No amor está o segredo. Segue adiante sem pedir. Sofre sem reclamar. Não exijas reconhecimento nem retribuição. Deixa a cada criatura o direito de escolher a estrada que queira. Se Deus age, assim age. Quem és tu para pretender agir mais acertadamente? Então vamos agora elevar nossos pensamentos e agradecer por mais uma vez estarmos aqui reunidos em nome de nosso Pai, e agradecer também à equipe do nosso querido núcleo, ao nosso patrono Chico Xavier, e a toda a equipe espiritual neste momento em que a casa espírita se expande e envolve os nossos lares. Vamos nos conectar com a equipe espiritual, elevar nossos pensamentos e abrir nossos corações e mentes para essa troca de ideias, para essa troca de informações, para pensarmos melhor sobre o Evangelho do nosso amado Mestre Jesus. E assim pedimos autorização à equipe espiritual da nossa querida casa para dar início a mais uma reunião neste ambiente expandido, envolvendo também os nossos lares. Neste momento, o nosso lar também é um pedaço da casa espírita. Que assim seja. Então vamos começar, e eu gosto dessa imagem, eu vou de vez em quando olhar para o lado, porque eu coloquei uma segunda tela para facilitar a organização, então coloquei aqui para a gente poder ver. E aí, o que a gente fala? Eu gosto sempre de, quando começo falar sobre um determinado livro, falar sobre um pouquinho sobre ele. O Evangelho segundo o Espiritismo é composto basicamente de prefácio, introdução e 28 capítulos. E no caso nós estamos no capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Então, basicamente, é engraçado que é um capítulo que tem muita informação, mas se a gente olhar, é dividido em basicamente 2 pedaços. Kardec trata de injúrias e violências e depois ele passa todo o resto para as instruções dos espíritos. Hoje nós vamos tratar basicamente de injúrias e violências. Então, injúria, basicamente, tirando o dicionário Howans, vem de injúria no sentido de injustiça, agravo ou dano. E na prática, nós temos esses significados. Um ato ou efeito de injuriar, que significa proferir palavras ou ter comportamento que insulta algo ou alguém, ultrajar. Segundo, injustiça, aquilo que é injusto, tudo que é contrário ao direito. Terceiro, dito ou ato insultoso, ofensivo. E quarto,
o ato ou efeito de danificar, dano. Então a gente tem esse significado de injúria muito voltado para a ofensa verbal, mas temos outras coisas também envolvidas. Passando para a palavra violência, que é relativamente famosa, temos que ela vem também do latim violentia, violentia, no sentido de violência e impetuosidade, do vento, ardor do sol. Então a gente vê que a própria natureza inspirou a palavra que hoje é usada também para determinados aspectos do comportamento humano. Também significa arrebatamento, caráter violento, ferocidade, sanha, rigor, severidade. E dentro dos significados temos a qualidade do que é violento, a ação ou efeito de violentar, de empregar força física contra alguém ou algo, ou intimidação moral contra alguém, ato violento, crueldade, força. Mas tem mais. Exercício injusto ou discricionário, geralmente ilegal, de força ou de poder. Cerceamento da justiça e do direito. Coação, opressão, tirania. Força súbita que se faz sentir com intensidade. Fúria, veemência. Dano causado por uma distorção ou na alteração não autorizada. Então, nós temos que são significados muito fortes e que envolvem muita coisa terrível para nós, especialmente vivenciando os momentos em que nós estamos. Por último, o gênio irascível de quem se encoleriza facilmente e o demonstra com palavras e ou ações. Por fim, numa versão jurídica, constrangimento físico ou moral exercido sobre alguém para obrigá-lo a submeter-se à vontade de outrem. Coação. Então a gente vê que nesse ponto, injúria e violência estão muito ligadas à ideia de você ter uma coação, você querer forçar que a outra pessoa siga o seu desejo, independentemente do que você pensa, do que você quer. Então, todos eles foram retirados do dicionário Howes, e aí a gente passa para a primeira passagem. Kardec seleciona 3 passagens que são basicamente os 3 primeiros itens. E o primeiro é do Evangelho atribuído a Mateus, capítulo 5, versículo 5. E vamos colocar aí 3 versões para que a gente possa compará-las e ver como esses termos aparecem nas diferentes versões, que têm uma mesma fonte. Mas, a rigor, existem 30.000 fontes para considerar a origem dos textos bíblicos, por conta dos copistas e por conta de toda a história que envolveu a formação do cânone bíblico. Mas, basicamente, também temos um texto que está no Evangelho atribuído a Lucas, mas, nesse caso, a gente vai se fixar no de Mateus, porque o de Mateus é o texto não só que foi usado por Kardec, mas é o que contém essa passagem. No de Lucas está um pouquinho diferente. Então, temos aí o texto como está, pelo menos na tradução que eu tenho de Evangelho segundo o Espiritismo: bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra. Mas temos outras versões. O Pastorino, no Compêndio de Sabedoria do Evangelho, transcreve como felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, mantemos aqui a ideia de uma herança do planeta, mas temos aqui também uma versão já mudando a palavra brandos para mansos. E uma terceira versão, peguei da Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia feita por diversos estudiosos. É uma tradução considerada por muitos uma das melhores, e é interessante a gente ter esse estudo comparativo, e as notas da Bíblia de Jerusalém também são bem interessantes. Inclusive, eu trouxe algumas notas. Novamente, felizes os mansos. E, curiosamente, uma nota está dizendo que é relativa a humildes. E por que humildes? Porque é relacionado a um termo tomado do Saltério, que é um livro contendo o livro de Salmos, muitas vezes utilizado nas devoções judaica e cristã. Foi criado para ser utilizado nos mosteiros e conventos para o ofício divino, na recitação das horas canônicas desde as épocas do monarquismo, e que foi estabelecido pelo patriarca São Bento de Núrcia. Ele também é chamado de Livro das Horas, que foi usado durante a Idade Média. E era um livro amplamente difundido e utilizado para aprender a ler. Olha que interessante. Então, esse termo veio daí. Era a propriedade de leigos e ricos. Os livros de horas eram ricamente iluminados, exemplos espetaculares de cultura e arte medieval. E, na forma grega,
foi utilizada a palavra humilde. E uma outra coisa que é interessante que a nota da Bíblia de Jerusalém fala é que, em vez de estar no versículo 5º, como está aí no Evangelho segundo o Espiritismo e também na sabedoria do Evangelho, eles mencionam que ele está lá na Bíblia de Jerusalém no versículo 4º. E isso acontece porque poderia ser uma glosa, que na verdade é uma anotação à margem, que seria apenas para dar tipo uma notinha de rodapé. Igual que a gente que às vezes está no estudo, anota lá no livrinho. Então, muitas vezes, o que pode ter acontecido é que os copistas devem ter colocado uma coisa à margem, esse termo, e ficou nessa situação um pouco equivocada, pelo menos é o que foi detectado pelos historiadores e pelos estudiosos que compuseram a Bíblia de Jerusalém. E que, a bem da verdade, a desconfiança que eles trazem é que esse seria apenas uma anotação relativa ao versículo 3º, e a sua omissão reduziria o número das bem-aventuranças a 7, que a lei da verdade nós costumamos dizer que são 8. Mas vamos chegar lá, temos muita coisa a falar sobre isso também. E aí nós vamos utilizar como base, para esse primeiro momento, essas três fontes. Sabedoria do Evangelho, volume 2º, do Carlos Torres Pastorino, Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caim Barchutel, e O Código do Monte, de Sérgio Lopes, que é um livro mais recente e tem um apanhado muito interessante. O Pastorino nos diz o seguinte, que Mateus tem uma polêmica, porque afinal nós estamos pegando pedaços do Sermão da Montanha. E nisso nós temos uma maneira de abordar que muitas vezes pode causar uma certa polêmica, porque Mateus tem uma afirmação sobre isso e Lucas tem outra. Diz-nos Mateus que Jesus subiu ao monte e lá falou. É a tradição de Jerusalém. Então Jesus subiu, na versão que está em Mateus. Lucas, que traz uma tradição de Antioquia, afirma que Jesus desceu da montanha a um lugar plano, mas que provavelmente estaria na encosta desse monte. E alguns pontos que o Pastorino nos chama a atenção é que em Mateus todo o discurso é dado seguidamente. Jesus fala no monte e elevadamente para as individualidades, para o espírito. Já em Lucas, Jesus dirige-se para as personalidades, facilitando o seu ensino, por isso desce a um lugar plano. Depois vocês deem uma olhada lá no Evangelho de Lucas que vocês vão ver essas diferenças. E outra coisa que lhe chama a atenção, que as bem-aventuranças em Lucas se referem ao plano físico. Tem a ver com a questão da fome, da comida e tudo mais, por exemplo. Já no caso de Mateus, aliás, tudo na parte material, coisa que não vemos em Mateus, que é mais voltado para a parte espiritual. E daí também essa noção que nós temos de ele ter se elevado, está na parte espiritual. Então tem a ver com uma coisa que seria extrafísico. E quando a gente trata de bem-aventurados os que são brandos, mansos, porque herdarão a terra, estamos na terceira bem-aventurança. E aqui o Pastorino nos alerta que chama atenção para a mansidão, a humildade, a paciência, doçura. Ele faz uma referência a Davi no Salmo 37, versículo 11, que lá está que os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. Então é interessante que no texto já faz uma referência para o Velho Testamento, que era o texto que certamente aquela população que acompanhava Jesus já conhecia. Então, o que é interessante é que essa verdade que Jesus consolida no Sermão da Montanha também está no Velho Testamento, assim como outras passagens também estavam lá e que Jesus resgata e consolida aquilo que é essencial. Mais tarde, Isaías, no capítulo 65, versículo 9, diz: meus escolhidos herdarão a terra e meus servos nela habitarão. E essa passagem também nós encontramos algo semelhante em Provérbios, capítulo 2, versículos 21 a 22. Porque os homens retos habitarão a terra e os íntegros nela permanecerão. Mas os ímpios serão suprimidos da terra e os pérfidos dela serão arrancados. Então aqui temos um complemento, que não é somente quem vai estar aqui, mas também quem será retirado. Há, pois, uma constante, diz-nos o Pastorino, do pensamento do Antigo e do Novo Testamento.
A terra será o prêmio dos justos, que aí encontrarão a paz perfeita. Não se fala em herdar o céu no sentido moderno, mas a terra. E é claro que, como Pastorino, ele não é exatamente espírita, mas é um espiritualista de grande estudo, ele falou que não é evidentemente nós estamos falando da encarnação atual, mas de outras encarnações, porque afinal estamos num processo, somos encarnacionistas, então nós sabemos que vamos passar por diversas etapas e muito provavelmente na própria Terra também. Esperamos não ser nem os ímpios, nem os pérfidos, de repente vai para outro lugar. Mas se for também, há muitas moradas na casa do Pai. E com certeza o Pai nos arranjará um lugar que estará em condições para a nossa devida situação, da nossa devida evolução espiritual. Continuando aqui, o Pastorino ainda coloca que este mesmo planeta, transformado em planeta de paz, depois de dele terem sido expulsos todos os que buscam e causam guerras, conservará como seus habitantes na evolução aqueles que com ela tiverem também evoluído por meio da mansidão, da paciência, da doçura e da humildade. O Cair Bachutel nos chama a atenção para o seguinte: a delicadeza e a civilidade são filhas diletas da mansidão. Pela mansidão, o homem conquista amizades na terra, triunfa nas lutas, vence as dificuldades, enfrenta os sacrifícios. Se elevam na hierarquia espiritual e constituem-se outros tantos propugnadores invisíveis do progresso de seus irmãos, guiando-lhes os passos nas veredas do amor e da ciência, nobres ideais que nos conduzem a Deus. Se sair algum som, gente, por favor, perdoem, que não sei que o pessoal resolveu soltar fogos hoje aqui. E olha que eu não sei nem se tem data comemorativa. Olha o dia das... Enfim, os dias estão seguindo, como a gente nem imagina. Continuando aqui. O Caíba ainda ressalta o seguinte, que Jesus, quando as circunstâncias o exigiam, o sublime Redentor sabia fazer prevalecer sua palavra pelo poder da verdade que a embalsamava, e sem ódio, sem fel, combatia os vícios, os embustes que deprimiam as almas. Então ele tinha essa sabedoria, toda essa amplidão espiritual, que conseguia nos convencer, conseguia nos envolver e fazer valer o que deveria ser feito, fazer valer aquilo que realmente deveria acontecer. Continua o Cairba. Sem mansidão não há piedade, sem piedade não há paciência, sem paciência não há salvação. Então ele vê também esse encadeamento de diversos sentimentos, de diversas características para a nossa vivência. Outra coisa que o Caíba também ressalta, da mansidão vem a indulgência, a simpatia, a bondade e o cumprimento do amor ao próximo. O homem prudente é sempre manso de coração, persuade seus semelhantes sem excitar-se. Vamos chegar lá algum dia, né, gente? Que às vezes eu falo isso, sou professor, às vezes eu tento fazer isso com meus alunos, mas tem hora que é bem difícil, mas a gente vai chegar lá em algum momento. Continuando. Previne os males sem apaixonar-se. Difícil, né, gente? A gente está querendo alertar, mas às vezes a gente tem um impulso, mas a gente contém. Quem já é manso não se exalta. Continuando. Instigue as lutas com doçura e grava nas almas progressistas as verdades que soube estudar e compreender. Imprimir nessas almas, nesses nossos irmãozinhos, essas coisas positivas, esses pensamentos salutares. E aí, continuando. Os mansos e humildes possuirão a terra e serão felizes. O quanto se puder pode ser no mundo em que se encontram. É basicamente essa a intenção. E é por isso que é um exercício diário desenvolver essa mansidão. Para fechar, o Sérgio Lopes, pelo menos essa primeira parte, coloca no Código do Monte uma historinha que eu acho que é muito comum e certamente algumas pessoas já passaram por isso. No meio do trânsito, alguém põe a cabeça para fora do carro e distribui ofensas e palavrões dirigidos aos carros que circulam ao lado. Uma primeira pessoa em seu carro não consegue se afetar, percebe que a briga não é com ela e segue adiante. Mas a segunda retribui na mesma face e por detalhes
ambos desconhecidos entre si, não se envolvem numa briga no meio da rua. O que o Sérgio Lopes tira daí dessa lição? Provavelmente o primeiro tem em si a virtude que o outro não tem, que é a humildade, que é a primeira bem-aventurança. Mansuetude, utilizando o dicionário Aurélio, vem de mansidão, uma conquista fundamental para nossas vidas. Quem não tem o que provar, tranquiliza-se, torna-se manso. É uma virtude decorrente natural da humildade. Quando a pessoa se acalma, diminui a expectativa em relação a si mesma, reduzindo a autoexigência exagerada. Por consequência, reduz a ansiedade. Olha quantos benefícios a mansidão ou a mansuetude, como o Sérgio Lopes fala, nos causa, nos permite. E aí ele lembra, os mansos possuíram a terra. Cabe aqui a reflexão, por que eu trouxe isso? Porque traz uma interpretação interessante. Cabe aqui a reflexão de que a terra que Jesus se referia pode ser interpretada também como a terra interior, o território interior. Ou seja, podemos dizer com ele, bem-aventurados os mansos porque eles possuem a si mesmos. É um autocontrole que se desenvolve. A mansuetude é a virtude que permite à pessoa ter calma suficiente para administrar sua própria vida. A mansuetude nos suscita a caminharmos mais devagar, desacelerando pensamentos e sentimentos. É um estado de naturalidade diante das coisas. É a aptidão de realizar tarefas num ritmo natural, sem estresse. Mas é preciso que a pessoa esteja de posse de si mesma, esteja com a mente desperta, lúcida, consciente, não adormecida, passiva diante da própria realidade. Porque uma tendência, quando a gente acha que para a mansidão o mundo está se acabando e você está lá, é assim mesmo, deixa para lá, não é bem assim. É você ter um autocontrole, saber lidar com situações com a cabeça fria. Olha outra coisa que ele coloca. Mansuetude não é passividade diante das coisas, menos ainda inoperância frente aos fatos, e sem ter controle sobre si mesmo, e não deixar que os fatos externos sejam dominantes da realidade interna. Ou seja, o mundo pode se acabar, mas eu não vou me atingir e nem me abalar por conta disso. Mas também não vou deixar que o mundo se acabe sem eu fazer nada. Eu vou ter equilíbrio, raciocínio lógico, um raciocínio adequado para saber como agir, utilizar o bom senso. Duas características que Kardec usava muito e que estão no nosso compêndio das obras fundamentais. Lógica e bom senso. O autor também aborda a questão da sexualidade e da agressividade, que são duas situações ainda muito fortes no nosso planeta. E que nós temos muita dificuldade para controlar os dois. Muitas vezes até estão muito interligadas, mas é importante que quando a gente é manso, essas duas características também passam a ser controladas no nosso cotidiano. Vamos passar agora para a segunda parte, é o item segundo. Vamos passar para o versículo 9 do capítulo 5 do Evangelho atribuído a Mateus. Na versão que está em Evangelho segundo o Espiritismo, está bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. O Pastorino coloca, felizes os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Percebam aí uma pequena diferença que pode ser interpretada de maneira delicada. Pacíficos para pacificadores. É importante para a gente entender melhor o que isso quer dizer. Mas fica mais claro quando a gente olha para a Bíblia de Jerusalém. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. E pegando o gancho desses dois, que são a Sabedoria do Evangelho, volume 2, de Carlos Torres Pastorino, e o Código do Monte, Sérgio Lopes, a gente vai poder entender melhor o que isso significa. O Pastorino diz que essa é a 7ª bem-aventurança. E que os pacificadores ou fazedores de paz são aqueles que não têm somente a paz, como também distribuem suas vibrações de amor. É interessante que Kardec uniu aqui a mansidão, que é a 3ª bem-aventurança, e a 7ª, que é a promoção da paz. Mas vamos chegar lá.
Esses serão chamados porque realmente o são filhos de Deus, desse Deus de paz, de que nos fala Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Isto é, atingiram não apenas o encontro com Cristo, mas a unificação permanente com Deus. Por isso, com todo quem redigiu esse Sermão da Montanha, soube muito bem nessa gradação colocar os passos para se alcançar a felicidade ou esse estágio mais próximo com Deus. Então, nesse momento é que nós temos essa necessidade de perceber que promover a paz é estar num patamar mais elevado. Será que a gente já consegue? A gente às vezes prefere distribuir a guerra, né? Que é provocar todo mundo. Mas a gente tem que procurar distribuir a paz. Isso é muito complicado, porque primeiro, perceba, ela é a 7ª. Você tem 6 bem-aventuranças anteriores. Kardec junta aqui com a 3ª. É preciso a paz interna para promover a paz externa. E continuando aqui, essas pessoas irradiam a paz, pacificando corações e pessoas. Então não podemos deixar de lado que essa construção começa em nós. Já o Sérgio Lopes diz que a virtude envolvida nessa 9ª, ou na verdade 7ª bem-aventurança, é o altruísmo. A virtude do pacificador, diz o Sérgio Lopes, é o altruísmo. O pacificador é aquele que promove a paz, é quem age sem violência. E aí, pegando um livro chamado Etimologia de Termos Psicanalíticos, de David Zimmerman, a palavra altruísmo origina-se do latim alter, cujo genitivo é alternum, o qual costuma ser abreviado para alto, que em português significa o outro, isto é, o amor para com os outros. Então, o altruísmo é você ter esse amor para com os outros. E ele continua: natural que o altruísmo repouse no amor verdadeiro. Em oposição ao egoísmo, que significa estar voltado para si mesmo, o altruísmo volta-se para o outro, saindo do universo pessoal para o alheio. Ou seja, saímos da nossa crisálida, deixamos de olhar para o nosso próprio umbigo para olhar para o outro. A escalada do monte... Nesse estágio, a pessoa é geradora de paz em torno, partindo para a ação e agindo no ambiente. E aí ele retorna, lembrando que nós passamos por vários estágios nessa subida do monte, dentro do Sermão da Montanha. A escalada do monte começa pela humildade, passando pela resignação, passando pela mansuetude, a fé e a pureza de coração. São atitudes interiores de desenvolvimento espiritual. O ser humano estrutura-se melhor consigo mesmo e a seguir aprende a contar com Deus através da fé. Já no 7º nível, bem-aventurados os pacificadores, Deus conta com ele, torna-se um ativista da paz. Mas temos que lembrar que a paz começa dentro de nós. Ela é a expressão de um estado afetivo de amorosidade. A virtude que anima o altruísmo é o amor, e este é de natureza divina. Não existe amor sem a presença do próximo. Nem que a gente gostaria, às vezes, de ter alguns próximos bem distantes, né? Mas eles estão ao nosso lado. E se está do nosso lado é porque é a nossa missão lidar com esses próximos. Mas vamos continuar. No nível do altruísmo, revela-se a inclusão de alguém pelo qual se age. Até então, os passos da escalada do monte voltavam-se para si mesmo. O indivíduo estava no centro. Nesse ponto, as ações se voltam para o próximo, para o outro que necessita mais do que a própria pessoa. É um estágio mais maduro de crescimento psíquico e espiritual, pois revela ampliação na consciência de possibilidades. A construção da paz verdadeira animada pelo amor é o principal desafio de todos nós, realmente. Indivíduos que não promovem a paz através de seu comportamento tornam-se intolerantes e intoleráveis. Gente, eu pensei um pouquinho nisso, meu Deus do céu. Espero não ser intolerante, porque quem é intolerante geralmente é intolerável também.
afastando os outros de sua convivência. E outro ponto que é importante, gente, que esse aqui é outro desafio que o Sérgio Lopes coloca. A paz começa nos pensamentos e nos sentimentos. Às vezes você está ali sorrindo, mas você está querendo matar a pessoa, né? Ou pelo menos não tem para dar mais, dar umas pancadinhas, umas chicotadas. Mas a paz começa por dentro. Quem já está num determinado patamar, olha para aquele irmão e diz assim, vamos envolvê-lo com uma prece, vamos envolvê-lo de uma maneira para ele superar essa dificuldade. E se eu estiver sendo provocado, a gente costuma, nesse momento, não ser abalado, porque já está num patamar superior. A gente que ainda está caminhando aí na escadinha aí da montanha, a gente está ali, às vezes, ainda remoendo por dentro. Mas graças à prestação de estarmos encarnados, a gente disfarça. Mas os espíritos estão ao nosso redor, estão lá fazendo uma festa, uma algazarra. Então, por isso que é importante que essa autoeducação aconteça. Então, continuando aqui. O pacificador é simplesmente o homem ou a mulher que se move na direção da paz, seja num âmbito mais expressivo ou na rotina corriqueira do dia a dia. Ou seja, não preciso subir num púlpito, fazer uma palestra ou, sei lá, abrir uma live. É no dia a dia. É com aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Também é possível. Aquela pessoa que sobe o púlpito, ótimo. Mas também ela está em qualquer lugar promovendo a paz. Continuando. Ele tem uma capacidade de suportar angústias e não as descarregar nos outros. Essa aqui doeu. Às vezes a gente quer descontar, se não está descontar no próximo, desconta na parede. Coitada que não tem nada. E ela devolve. Que a gente bate na parede e a parede bate de volta na gente. Às vezes quebrando até uma parte do corpo. Então é uma coisa que a gente precisa realmente tomar cuidado. Continuando. Recebe impactos variados, agressões e injúrias. Consegue conter-se, absorve os conteúdos emocionais nos outros, filtra dentro de si para somente depois manifestar-se. Em vez de reagir, age. Ou seja, a pessoa está lá dando ataque de pelanca. Você segura a onda, espera o momento certo, depois você fala. Porque sabe que naquele momento a pessoa está falando de si, ela não vai te dar ouvidos. Então, por isso que é importante a gente ter essa consciência. Continuando. O promotor da paz administra as diferenças e divergências dos outros porque lida de modo especial com as próprias emoções. Já está bem equilibrado, sabe lidar bem com tudo isso. Continuando. O pacificador inicialmente pacifica-se. Não chega aos outros antes de ter chegado a si mesmo. Olha a questão do autoconhecimento. Olha a questão da autoeducação, que muita gente chama de reforma íntima também. É um verdadeiro trabalho de educação de sentimentos, nos diz o Sérgio. A paciência é a virtude mestra do pacificador. E haja paciência. Olha quanta paciência Deus tem conosco. Quantos séculos que a gente está aqui na Terra ainda, meu Pai. Continuando. Ou seja, daquelas pessoas que, esperando o momento oportuno, manifestam-se quando os ânimos não estão mais acirrados. Outro aspecto do pacificador diz respeito à sua capacidade de não disseminar a ansiedade. Que muita gente quer, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro, não sei o quê. O pacificador não faz isso. Ele acalma, ele traz uma paz. É mais complicado se a gente puder dizer isso, mas ele tenta fazer o melhor possível nessas situações. Continuando. São esses os únicos capazes de conter a propagação das angústias, da violência e do desespero. E ele menciona o que Kardec escreveu em A Gênese, no item 20, capítulo 14. O pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais como os dos desencarnados e se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias e, conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ambientes. Daí que há a necessidade de nós nos prepararmos internamente. Lembra que eu falei daquele exemplo de a gente estar ali segurando a onda, mas na verdade está querendo, fazer e acontecer? Então, olha esses fluidos que estão ao nosso redor, como é que devem estar. Se a gente está com o pensamento elevado, está querendo promover a paz, isso tudo muda
exatamente porque nós estamos nessas condições mais adequadas para que isso aconteça da melhor maneira possível. Continuando aqui. O pacificador é também aquele que ora com fervor no centro espírita ou em qualquer igreja, pois a fé que remove montanhas, segundo Jesus, é força imensurável, agindo na construção da paz. Os espíritos superiores necessitam dessa matéria-prima para ter condições de atuar nos ambientes, propiciando o benefício de toda a ordem de intuições a higienizações amplas na psicosfera, ou seja, faz uma limpeza geral para que tudo ocorra como deve acontecer da melhor maneira possível. Sempre pensando no bem nosso, sempre pensando no bem de todo mundo ao nosso redor. Então, vamos continuar nosso encontro aqui, passando para o tópico 3 de o nosso estudo, que foi o que o Kardec organizou, que é o seguinte. Estamos no Evangelho atribuído a Mateus, ainda no capítulo 5º, versículos 21 e 22. Na tradução que ele utilizou na composição de Evangelho segundo o Espiritismo, temos o seguinte: sabeis que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate merecerá a condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá a condenação no juízo, que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá condenado pelo conselho, e que aquele que lhe disser, és louco, merecerá condenado pelo fogo, ao fogo do inferno. Na versão de Pastorino, nós temos o seguinte: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito ao julgamento. Mas eu vos digo que todo que se magoa contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem chamar seu irmão tolo estará sujeito ao tribunal. E quem chamá-lo louco estará sujeito ao vale dos gemidos de fogo. Por fim, na Bíblia de Jerusalém, nós temos da seguinte forma: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Aquele que matar terá de responder no tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolerizar contra seu irmão terá de responder no tribunal. Aquele que chamar ao seu irmão cretino estará sujeito ao julgamento no sinédrio. Aquele que lhe chamar renegado terá de responder na guiena de fogo. E é interessante, quando a gente olha para esses dados, nós temos aí essas diferenças que me parecem ser muito interessantes, que todos os tradutores da Bíblia tentam se aproximar do que seria possível o que Jesus poderia ter falado naquele momento. E nós sabemos que há algumas diferenças, porque afinal o aramaico para o grego, no que é a tradução do Novo Testamento que chegou até nós, tem algumas diferenças fundamentais. Então a gente esbarra com esses casos aí. Por exemplo, no não matarás ou não matareis, condenado pelo juízo, sujeito a julgamento ou responder no tribunal. Temos essas possibilidades. Já quando fala sobre a cólera ou a mágoa contra o seu irmão, a gente vê que pode ser condenação no juízo, sujeito ao julgamento ou responder no tribunal, dependendo da tradução. Quando fala de raca, que também tem essa confecção em que, nós temos aí o uso também que pode ser substituído por tolo ou cretino, conforme a gente vê na tradução da palavra na Bíblia de Jerusalém, que, segundo os tradutores, significa cabeça vazia, sem miolos. E nesse caso pode ser, segundo na tradução de Saci, utilizado por Kardec, condenado pelo conselho, segundo Pastorino, sujeito ao tribunal, já na Bíblia de Jerusalém, julgamento no sinédrio, que tinha sede em Jerusalém em oposição aos simples tribunais espalhados pelo país, conforme os tradutores avisam. Por fim, és louco. Louco, a gente vê que se mantém também, o Pastorino concorda com essa tradução. Já na Bíblia de Jerusalém usa a palavra renegado,
Segundo eles, ao sentido primitivo do termo insensato, o uso judaico juntava um matiz muito mais grave de impiedade religiosa. Então a gente vê que há uma tentativa de todos os tradutores de tentar se aproximar do que Jesus teria dito nesse momento. E a gente vê a diferença. Na tradução do Evangelho segundo o Espiritismo, né, de Saci, está lá condenado ao fogo do inferno. O Pastorino já diz, sujeito ao vale dos gemidos de fogo, e por fim, na Bíblia de Jerusalém, responder na guiena do fogo, que é um vale específico, que também tem uma explicação muito interessante, que basicamente foi muito usado em várias traduções, mas basicamente então, pode ser considerado como o vale dos gemidos, segundo o Pastorino. O que nós podemos verificar a partir do que diz Pastorino na Sabedoria do Evangelho, volume 2? Que, a partir deste ponto, encontramos a confirmação prática do sentido do versículo 17 deste capítulo, em que Jesus afirma ter vindo aperfeiçoar a lei. E a gente lembra que lá no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus está lá, não vim destruir a lei. Fala exatamente isso. E o que ele veio foi exatamente cumprir a lei divina e não a lei dos homens, a lei civil, conforme Kardec separou quando utilizou a organização de o Evangelho segundo o Espiritismo. E Pastorino acrescenta que são 5 oposições entre as palavras da Torá e os ensinamentos mais elevados e rigorosos de Jesus. Onde, por exemplo, a lei proíbe apenas matar, supondo-se digno de castigo só a interrupção da vida física. Jesus esclarece que o homicídio moral é tão mais ou mais grave do que aquele. Ou seja, o homicídio moral talvez seja, dependendo do grau, pior do que você simplesmente retirar a vida de uma pessoa. Porque você mata a pessoa em vida. Você a humilha, e muitas vezes com objetivos não muito coerentes. Estamos aí vendo a cultura do cancelamento, o linchamento virtual. Isso tudo acaba e muitas vezes induz as pessoas a se matarem. Então é importante que nós tenhamos esse cuidado todas as vezes que nós formos lidar com essas situações. E continuando aqui, portanto é passível de resgate doloroso, porque afinal todo mundo que fere a lei divina em algum momento vai ter que responder por ela para o devido ajuste de consciência. E aí, o que o Pastorino nos diz é que, para melhor esclarecimento do assunto, é feita uma divisão em 3 graus, caminhando-se do menor ao maior até o clímax. O primeiro, que ele chama de desgosto ou mágoa, que aí você vê aí cólera, colerizar-se contra seu irmão, é sujeito, no caso, a um julgamento simples. E uma coisa que ele alerta, que quem se magoa permanecendo sem perdoar, ou seja, aquela pessoa que não perdoa, continua ali arraigada com aquela mágoa e tudo mais, perde a sintonia interna com Deus, que é amor. Ele é culpado perante sua consciência apenas, estando sujeito ao resgate de um karma estritamente pessoal. Então é algo que ele vai precisar se ajustar, mas não é tão grave quanto as outras coisas. O segundo caso, que é o aborrecimento, que a gente vê raca, tolo, cristino, que se exterioriza numa injúria, chamando a criatura de tolo, hebraico raca, o cretino na visão da Bíblia de Jerusalém, que é uma demonstração de desprezo. Nesse caso, a pessoa passa por um julgamento da autoridade, aqui simbolizada na Bíblia de Jerusalém pelo Sinédrio. Em Saci fala que é o conselho, o Pastorino diz que é um tribunal, mas de qualquer forma passa por um grau de autoridade. E quem se ofende com algo e se destempera, dando ao adversário epíteto de desprezo, como esse, tolo, cabeça oca, fica inculpado perante o tribunal da comunidade, ou sinédrio, que adquiriu uma espécie de culpa ou algo que vai ser necessário ser reparado perante toda a comunidade, já que sua ação feriu outra pessoa. Por fim, a zanga, que é esse caso do és louco,
renegado, que se exterioriza como ofensa grave e caluniosa, nós temos ali a injúria, passamos a ter uma violência mais grave, em que se a pessoa classifica como louca, em hebraico moré, causando prejuízos morais graves pelo desprestígio de irresponsabilidade, ela é atribuída sem base nas verdades dos fatos, tá aí as fake news aí que se espalham como água por aí, está sujeito ao vale dos gemidos para ser purificado pelo fogo. No caso, o Pastorino ainda coloca que quem se ofende e exteriorizando sua ira atribui ao adversário epítetos caluniosos, torna culpado perante o tribunal geral, porque a calúnia espalhada não pode mais ser desfeita, e o prejuízo causado não consegue ser remediado. Ele chama isso de uma expiação ou alguma questão, um comprometimento coletivo, sendo ele o responsável pelo que disse, pelos prejuízos que causou e por todos os julgamentos errôneos daqueles que o ouviram e nele acreditaram. Ou seja, você está num púlpito, ou você espalhar lá no celular, aquele spamzinho que chega e dá vontade que a mão coça e manda para outra pessoa, é uma das mais graves. Você está colaborando com, muitas vezes, uma indução a coisas muito mais graves. E ele diz o seguinte também: para ser resgatado tem que passar pelo fogo permanente das dores, que jamais se apaga no vale dos gemidos, que, na visão de Pastorino, adivinha onde é? Adivinha, 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 adivinha? Planeta Terra, planeta de provas e expiações, também chamado de vale de lágrimas nessa situação. E aí a gente passa para o item 4 e para o item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, conforme Kardec nos colocou. Por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência uma lei. Então é lei a gente se calçar, a gente se comportar de uma maneira mais equilibrada e mais condizente, mais conectada com os espíritos superiores. Continua Kardec. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês de que alguém possa usar com seus semelhantes. Ou seja, aquilo quando eu ofendo, eu estou provocando um mal também para mim. Mas ele ainda alerta que a intenção agrava ou atenua a falta. E é importante que a gente tenha essa noção, porque muitas vezes a gente vai no impulso. A gente não tem intenção de prejudicar uma pessoa, mas muitas vezes as pessoas que espalham essas imagens, essas mensagens caluniosas, têm sim a intenção de prejudicar. E aí, a intenção sim pode causar mais impactos. Voltando a Kardec. Toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e da caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. Constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade. Então é necessário que a gente procure evitar exatamente esse tipo de comportamento. Nós estamos influenciando as pessoas para o mal. Então a gente precisa realmente pensar até que ponto que tudo isso acaba gerando um mal contra nós mesmos. Continuando Kardec. Depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. Olha que alerta. Lembra exatamente a humildade e a caridade. Lembrando que a humildade aqui é uma atitude interna, porque é sua conexão com Deus, e a caridade é a atitude externa para com o próximo. E são justamente o que combate o orgulho e o egoísmo, que são as duas chagas da humanidade, de acordo com os espíritos, e que Kardec também colocou, especialmente naquele texto do livro das Póstumas. Está encaminhando para o final no item 5. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo e havendo de prometido do céu, seria isso? Enquanto aguarda os bens do céu, tem um homem necessidade dos da terra para viver. Afinal, nós estamos encarnados. Nós precisamos ter isso de uma maneira bastante clara para cada um de nós.
ou apenas ele não quer que a gente ligue aos bens da terra mais importância do que os bens do céu, que é exatamente a nossa vivência espiritual depois que deixarmos de lado os nossos corpos físicos. Lembrando que nem nossos corpos nós levamos. Levamos, sim, nossos pensamentos, nossos atos passados, as nossas falas. Tudo isso é parte. Tudo isso faz parte de nosso objetivo com esse desfazimento dos laços com o corpo físico. E aí continua Kardec. Até agora os bens da terra são assabancados pelos violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos, que a estes últimos falta muitas vezes o necessário, ao passo que outros têm o supérfluo. E aí a gente olha essa sociedade que deixa várias pessoas na miséria, enquanto outros ficam na opulência. Isso é parte do egoísmo humano. E cabe a nós, como espíritos encarnados, criar maneiras de diminuir essa distância, diminuir essas situações. E aí continua Kardec. Justiça lhes será feita, assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo, e o fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento, como são ainda hoje. A condição da terra, quando a lei do progresso e a promessa de Jesus se tornarem a terra um mundo ditoso, um mundo feliz, defeito acontecerá o afastamento dos maus. Por enquanto, isso ainda não aconteceu porque estamos aqui apanhando com nossos próprios erros para que a gente possa entender na nossa pele qual é o melhor caminho, que é o caminho do bem, o caminho da concórdia, o caminho do amor, o caminho da fraternidade. Mas enquanto isso não acontece, a gente tem que levar em conta a melhor maneira de superar essas dificuldades. Individualmente a gente consegue, mas socialmente também é missão de enquanto estivermos encarnados, para superar todas essas desigualdades sociais também. Então, caminhando para a nossa conclusão. Para combater injúrias e violências são necessárias duas virtudes, ou bem-aventuranças. A primeira é a mansidão, ou mansuetude, uma atitude interna, e a segunda, o altruísmo, ou a capacidade de promover a paz, que é a ação externa. Então, é preciso que a gente tenha todo esse cuidado para poder lidar e superar as dificuldades. Quanto às condenações, há uma gradação da responsabilidade de expiação para quem pratica injúrias e violências. Primeiro, desgosto ou mágoa, expiação pelo ajuste de consciência. Exatamente, porque aí é uma questão muito pessoal e muito interna. A segunda, a injúria ou desprezo, expiação social, que é perante a comunidade. Aí aplica aquele sentimento de humilhação. A terceira, violência ou infância, seria a expiação mais grave, que é simbolizada pelo Vale dos Gemidos ou fogo do inferno. E é esse sofrimento mais atroz pelos quais algumas pessoas passam. A intenção agrava ou atenua a falta. Daí a gente tem que tomar cuidado exatamente para nunca pensar em agir para prejudicar quem quer que seja. Depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Então, essas duas atitudes, uma interna e outra externa, a humildade lembrando a mansidão e a caridade lembrando a pacificação, que é a capacidade de promover a paz a todos ao nosso redor. Por fim, quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados, como tem acontecido ainda, nem esmagados pelo forte e pelo violento, porque essas pessoas entenderão que muitas vezes o forte esconde muito vazio, muita fraqueza, e o violento muitas vezes esconde toda uma raiva que poderia ter sido resolvida de outra maneira. Então, muitas vezes as pessoas partem para a força física ou para a violência porque elas não conseguem entender o vazio que sentem dentro de si, a falta de amor que muitas vezes elas necessitam. E é justamente o trabalho do pacífico ou do pacificador. E no caso do fraco, a gente vai entender que pela lei de amor e caridade, a solidariedade daquele que tem mais com aquele que tem menos.
Aquele que tem mais força física ajuda aquele que tem menos. Aquele que tem mais dinheiro ajuda aquele que tem menos. Aquele que tem mais sabedoria ajuda aquele que tem ignorância de sobra. Então, por esse caminho, vamos superando as nossas próprias dificuldades. Então, vamos encerrar com essas duas passagens que estão no Sermão da Montanha. Felizes os mansos, porque herdarão a terra, e felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. E assim encerro a minha exposição, agradecendo a presença de todo mundo, e assim peço para elevarmos o nosso pensamento, para fazermos a nossa prece final. Gratidão, Pai, por mais uma vez termos permitido ir aqui ao público, trazer um pouco da Tua palavra, trazer um pouco de reflexão para o nosso cotidiano, para que aprendamos com as Tuas lições em nível profundo, também entendermos que na prática o Evangelho é aplicado no cotidiano. Que saibamos nos esforçar para levar essas informações e superar as dificuldades que ainda alimentamos por conta do nosso orgulho, do nosso egoísmo, de toda a fraqueza que ainda alimentamos por conta da nossa dificuldade. Por isso, agradecemos a oportunidade, agradecemos também a equipe do nossa Casa Espírita, bem como o nosso patrono Chico Xavier, e que possamos retornar às nossas atividades diárias, mantendo o pensamento elevado, ainda que a casa espírita expandida retorne só ao rumo original. Mas ficam o perfume da rosa nas nossas mãos, para que possamos produzir a mansuetude e a pacificação. Esteja conosco, amado Pai, hoje, agora e sempre. E que assim seja. Um forte abraço para cada um de vocês e um beijo enorme no coração. Até a próxima. Tchau, tchau.